Olá a todos, eu sou a Beatriz Esteves, sou mestranda do curso de Ciências e Tecnologia de Polímeros, do Instituto de Macromoléculas professora Heloísa Mano, sou orientada pela professora doutora Gisele Cristina Vale e co-orientada pela doutora Regina Felipe Duó. Estarei apresentando o trabalho intitulado por Aplicação da nanotecnologia na entrega de antioxidantes naturais para o tratamento anti-envelhecimento. Sabe-se que o processo de envelhecimento ele está associado ao aumento do estresse oxidativo e à inflamação sistêmica relacionada. Portanto, faz-se necessário uma suplementação a fim de combater o envelhecimento e as condições patológicas. Os antioxidantes naturais são considerados uma estratégia promissora. Estes de qualidade alimentar, de extratos derivados de plantas, são os ingredientes mais comuns desses suplementos. Compostos fitobioativos como curcumina, resveratrol e entre outros compostos naturais são comumente aplicados como potenciais moduladores de danos celulares induzidos por radicais livres. Logo, o envelhecimento populacional está se tornando um desafio social e econômico cada vez mais importante para uma sociedade moderna. Isso porque o aumento da expectativa de vida humana geralmente não é acompanhado pelo mesmo aumento no tempo de vida. E a carga de distúrbios relacionados a essa idade tem aumentado constantemente nas últimas décadas na maioria dos países desenvolvidos. Entretanto, o potencial terapêutico desses compostos é, no entanto, limitado, por sua baixa biodisponibilidade, relacionada à baixa solubilidade, estabilidade e absorção no trato gastrointestinal. Recentemente, novos sistemas baseados em nanotecnologia foram desenvolvidos para entrega terapêutica de antioxidantes naturais, com melhor biodisponibilidade e, consequentemente, eficácia na prática clínica. Tais sistemas fornecem muitos benefícios na pesquisa pré-clínica em relação às preparações convencionais, incluindo solubilidade, estabilidade superiores, meia-vida estendida, biodisponibilidade melhoradas do epitélio, direcionamento de tecido aprimorado e efeitos colaterais minimizados. Mais adiante, falaremos sobre pesquisas em desenvolvimentos recentes na nanoentrega de antioxidantes naturais e sua aplicação para combater condições patológicas associadas ao estresse oxidativo. Logo, quando se fala de aplicações nanotecnológicas inovadoras, estamos falando de melhorias na bioatividade dos fitoquímicos. Em particular, verificou-se que a biodisponibilidade do antioxidante resveratrol, curcumina e quercetina é de em torno de 1 a 2%. A entrega por nanocarreadores geralmente pode ter vantagens terapêuticas variadas. Um desafio importante em pesquisas é desenvolver novos nanomateriais multifuncionais que possuam propriedades que lhes permitam transferir terapêuticas específicas através de várias barreiras biológicas e capazes de atingir tipos específicos de células, tecidos e órgãos do corpo. Os sistemas de nanoentrega bem-sucedidos são caracterizados por recursos ideais para carregamentos e liberação do agente terapêutico, longa vida de armazenamento, bem como alta eficácia terapêutica com efeitos colaterais minimizados. Mas o que seria esse estresse oxidativo? Estresse oxidativo é o nome que se dá ao desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes em nosso corpo. A falta de balanço entre esses dois elementos pode causar envelhecimento precoce e levar a uma série de doenças. Os radicais livres são moléculas que contêm oxigênio em um número desigual de elétrons, o que lhe permite reagir facilmente com outras moléculas. Isso pode causar reações químicas em cadeia, a chamada oxidação, que pode ser benéfica ou prejudicial. Os antioxidantes, por sua vez, são moléculas que podem doar um elétron para um radical livre, sem se tornarem estáveis. Isso faz com que o radical livre se estabilize e se torne menos reativo. Em condições ideais, esse processo de troca de elétrons entre radicais livres e antioxidantes mantém o bom funcionamento do corpo.
Já o estresse oxidativo afeta o funcionamento de todo o organismo e é preciso atenção para gerenciar e prevenir esse desequilíbrio. Então, quanto maior o desequilíbrio entre a quantidade de radicais livres e a de antioxidante, maior a quantidade e a gravidade desses danos às células e maior a chance de aparecimento de doenças. Todo mundo produz algum radical livre naturalmente em seu corpo, através de processos como exercício e inflamação. Isso é normal e faz parte do intricado sistema do corpo de se manter saudável. Mas o ambiente externo também pode ser uma fonte de exposição a radicais livres. Algumas fontes incluem poluição, radiação, temperatura, insônia, estresse e etc. Quando há mais radicais livres do que os antioxidantes necessários ao equilíbrio, os radicais livres podem começar a causar danos ao tecido adiposo, ao DNA e às proteínas do corpo. Proteínas, lipídios e DNA compõem uma grande parte do nosso corpo, de modo que esses danos podem levar ao desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2, Alzheimer, doenças cardiovasculares, inflamatórias, renais crônicas e etc. Sabe-se que a superprodução crônica de espécies reativas de oxigênio associada ao estresse oxidativo leva ao dano de biomoléculas vitais e à expressão anormal de vários genes, incluindo aqueles envolvidos nas vias do envelhecimento. Assim, a suplementação com antioxidantes naturais é tradicionalmente considerada por muitos estudiosos e como uma estratégia de intervenção razoável para retardar ou prevenir condições patológicas relacionadas à idade. Isso porque tais antioxidantes naturais, derivados predominantemente de fontes vegetais, como polifenóis e carotenoides, têm sido proposta como uma alternativa razoável à ingestão de antioxidantes sintéticos, estes denominados sem origem de fonte vegetal. Os fitoquímicos são metabólicos secundários produzidos pelas plantas para protegê-las de estresses ambientais, como infecções microbianas, exposição a poluentes ambientais, mudança de temperatura e etc. Devido a essas propriedades, elas são consideradas candidatos promissores para o desenvolvimento de intervenções de promoção à saúde e da expectativa de vida. A eficiência de fitoquímicos como resveratrol, curcumina e quercetina em neutralizar várias condições patológicas medidas pelo estresse oxidativo relacionado ao envelhecimento e à inflamação crônica associada tem sido observada. Existem algumas vantagens terapêuticas no uso de nanomedicamentos, como, por exemplo, a capacidade de superar as barreiras químicas e físicas no intestino, como o pH ácido do estômago, as características fisicoquímicas das nanopartículas, como seu metabolismo, absorção, distribuição e excreção. O tamanho é um parâmetro importante na nanopartícula, pois é esse que vai determinar sua farmacocinética, a entrada na célula e a interação com o sistema imunológico. Devido às suas propriedades, as nanopartículas podem proteger substâncias bioativas carregadas da degradação durante a digestão gastrointestinal e metabolismo celular. Os agentes bioativos nanocarreados são finalmente liberados no trato gastrointestinal, no sistema circulatório ou em vários tecidos. Aqui falaremos de alguns sistemas terapêuticos de nanoentrega. Entre eles estão as nanoemulsões, que incluem misturas de líquidos immiscíveis, como por exemplo água e óleo. São nanosistemas geralmente preparados por métodos químicos ou mecânicos. Os métodos químicos resultam na formação espontânea de gotículas de emulsão devido aos efeitos hidrofóbicos de moléculas lipofílicas que ocorrem na presença de emulsificantes. Os métodos mecânicos incluem processos de alta energia, pelos quais grandes gotículas de emulsão podem ser quebradas em menores por várias operações mecânicas.
Outro sistema são os nanopolímeros. Neste, as propriedades elas podem ser ajustadas para diferentes aplicações biomédicas. As propriedades gerais, incluindo encapsulamento de drogas, capacidade de liberação, podem ser efetivamente ajustadas usando diferentes copolímeros em bloco, biodegradáveis e ou responsivos a estímulos. São capazes de encapsular moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas em uma bicamada de membrana ou em um núcleo aquoso. Suas vantagens incluem estabilidade, versatilidade aprimorada, também liberação controlada, sendo considerados portadores de drogas potencialmente atraentes em muitas aplicações clínicas. Outro sistema de nanoentrega são as nanopartículas poliméricas. Acredita que essas nanoestruturas têm um melhor desempenho no armazenamento de energia em comparação com os polímeros condutores, devido à sua alta condutividade elétrica, alta atividade eletroquímica, grande área de superfície e comprimentos de caminho curto para o transporte de íons. Os métodos para a preparação das nanopartículas de polímero incluem nanoprecipitação, evaporação de solvente, e etc. Devido às suas características físico-químicas, as nanopartículas poliméricas também demonstram boa eficiência de encapsulamento e também melhor solubilidade e estabilidade de drogas hidrofóbicas. Agora falaremos sobre alguns antioxidantes naturais. Dentre eles está o resveratrol, que é um composto polifenólico encontrado na casca e nas sementes das uvas. É conhecido por desempenhar papéis cruciais na eliminação de espécies reativas de oxigênio. Tem propriedades anti-inflamatórias, cardioprotetoras, neuroprotetoras e também anticancerígenas. É considerado um dos compostos naturais anti-envelhecimento mais promissores atualmente. Acredita que seus efeitos anti-envelhecimento sejam atribuídos à capacidade de ativar o regulador silencioso de informação e modular a atividade de certas proteínas reguladoras conhecidas por serem crucialmente implicadas no processo de envelhecimento. Vários estudos demonstraram propriedades antioxidantes do resveratrol nanocapsulado. Como, por exemplo, nesse estudo, onde o autor traz a pele de ratos submetidos à radiação UVB. Foi verificado um enrugamento grave na superfície externa da epiderme. No primeiro momento, a imagem traz um grupo de controle e no segundo, o tratamento contendo nanoresveratrol, que seria o resveratrol nanoencapsulado. Foi possível ver visivelmente, uma eficácia do tratamento e que as estratégias de nanotecnologia utilizando antioxidantes como, por exemplo, o resveratrol, foi positiva. Aqui eu venho trazendo um outro artigo, também falando do efeito do nanoencapsulamento. Aqui foi utilizado o sistema de entrega baseado em nanoemulsão. Foi avaliado o percentual de retenção em relação ao tempo pela estabilidade solar e, segundo os autores, a amostra ela foi exposta à iluminação com luz ultravioleta e aumentou com o tempo de exposição, ou seja, essa amostra ela não degradou. Isso mostra a eficácia do nanoencapsulamento e possivelmente a eficácia do tratamento. A curcumina também é um antioxidante natural. É um polifenol extraído do rizoma da planta do açafrão. Tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antineurodegenerativas e anticancerígenas. Tem grande potencial na prevenção de tratamentos de condições patológicas que estão associadas ao envelhecimento, e essas condições incluem o estresse oxidativo e as doenças anteriormente já citadas. Aqui eu venho trazendo um estudo onde o autor mostra a eficiência da curcumina nanoencapsulada com maior potencial de concentração. Nesse estudo, o autor traz atividade anti-inflamatória de nanopartículas carregadas com curcumina em camundongos fêmea e macho. Esse soro inflamado é a causa do estudo do envelhecimento,
Nessa figura representa-se a concentração desse soro em ratos, tanto fêmea como macho. Ela mostra 3 estágios, né, desse estudo. No primeiro momento de controle, representado pelo traço na diagonal. No segundo momento, a curcumina pura. E no terceiro momento, a curcumina nanoencapsulada. Então, foi possível verificar que a eficiência da curcumina nanoencapsulada para o fim de estudo de envelhecimento, ela foi melhor, foi positiva. Outro antioxidante natural é a quercetina, que é um flavonoide bioativo com fortes propriedades antioxidantes, incluindo seus efeitos nos níveis de espécies reativas de oxigênio, e também em várias vias de transdução de sinal celular e atividade de enzimas antioxidantes. Em particular, demonstrou a capacidade de prevenir a oxidação. A quercetina é responsável por cerca de 75% do total de flavonoide na ingestão alimentar, presente em várias frutas e vegetais. As atividades anti-inflamatórias da quercetina devem-se principalmente à sua função de inibir os efeitos de citocinas pró-inflamatórias. Aqui eu vim trazendo um estudo onde o autor traz a atividade antioxidante da quercetina nanoencapsulada através do sistema de nanoemulsão, e foi possível ver, através da figura, a atividade antioxidante em relação ao tempo de armazenamento em semana. Em geral, a quercetina ela se degrada com o tempo, porém ela nanoencapsulada, foi possível ver através da figura que ainda se restou, né, uma porcentagem ainda que pequena, né, desse antioxidante. Então, mostra através do estudo a eficácia de um sistema de nanoentrega, nesse caso, nanoemulsão, para a finalidade, né, de envelhecimento. Bem, concluímos que o estresse oxidativo, sem dúvida, é um dos principais fatores contribuintes na maioria das condições patológicas associadas ao envelhecimento. Isso ocorre porque o corpo produz radicais livres em excesso e não há substâncias antioxidantes suficientes que possam combatê-los. E como consequência, o corpo fica desprotegido, desencadeando adulteração de proteínas, lipídios e entre outras substâncias do corpo. As doenças relacionadas à inflamação sistêmica são um dos distúrbios causados pelo envelhecimento. A influência da nanotecnologia na indústria de cosméticos e na área da saúde é muito importante, tendo em vista a possibilidade de melhorar as propriedades dos materiais. Esses nanomateriais, eles podem ajudar a restaurar e a rejuvenescer a pele, fornecendo uma quantidade de antioxidantes adequadas, além de formarem uma barreira oclusiva, a fim de inibir a perda de água da superfície da pele e, assim, hidratá-la. Aqui estão minhas referências, aqui estão meus contatos. Eu sou professora licenciada em Química pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, atualmente sou mestranda em Ciências e Tecnologia de Polímero, sou pesquisadora da área de nanotecnologia.